Mais uma vez, não é? Eu tenho que ter noção do que fizeram para quebrar ciclos de violência. Ah, gente, é bom demais, né? É bom demais dar essa chacoalhadinha. Ainda mais numa sexta-feira, né? Bom, então agora vamos dar espaço para uma convidada também muito especial. Ela é psicóloga da saúde, doutora, é a Fátima Sampaio Fernandes, PhD, psicóloga da saúde, como já falei, doutora em literatura contemporânea e autora dos livros Somos Nós, A Nossa Saúde Mental, volume 1 e volume 2, e Psicologia do Dinheiro, a Síndrome do Pai Grande. Ela também é responsável pelo consultório de psicologia da LAC, pela rúbrica Psicologia do Dinheiro na folha tributária da AGT e também pela rúbrica Psicologia Corporativa do jornal Expansão. E ainda encontra energia para administrar a área de negócios do Instituto Sapiens e atua como palestrante em vários eventos. No tema da psicologia familiar, ela é uma pesquisadora e especialista nos temas entre pais e filhos e vai dividir um pouco esta vasta sabedoria conosco. E aqui está a nossa próxima convidada de hoje, doutora Fátima Sampaio. Bem-vinda ao nosso espaço, doutora. Boa noite, é só Fátima. Obrigada. Ora bem, ok, vamos lá então. Quando se fala, regra geral, de relacionamentos abusivos, nós pensamos quase sempre em relacionamentos abusivos conjugais e quase sempre pensamos em relacionamentos onde as mulheres sofrem abuso por ser o mais comum. Não é o único caso, obviamente, mas é o mais comum. Ao trabalhar com mulheres que sofrem dentro de relacionamentos abusivos, nós percebemos, não é? Nós psicólogos percebemos que estamos perante muitas vezes a repetição de modelos. As pessoas repetem modelos. Por exemplo, um pai alcoólatra e eu tenho um marido alcoólatra, o pai batia na mãe, o meu marido bate em mim também, e nós procuramos esse tipo de modelos, não é? Com facilidade, encontramos-los com facilidade, mas há outros modelos um pouco menos óbvios, mas que estão claramente presentes, que é o de quando nós estamos, e eu tenho encontrado isso, e por isso me chamou a atenção e decidi falar sobre isto também, que é quando nós estamos, na verdade, num relacionamento conjugal em busca do amor que nós não recebemos e que devíamos ter recebido, do amor incondicional que devíamos ter recebido da nossa mãe. A mãe é uma figura basicamente mitológica, não é? Ela não é só a mãe, ela é um mito muito mais importante em termos sociais, culturais, pessoais, de crescimento, de ligação visceral, não é? De ligação física, é muito mais importante até do que a figura do pai, sendo que a figura do pai é obviamente importante. Mas o relacionamento com a mãe, como sabemos também, não é? Traz muitas vezes consequências mais duradouras e mais profundas, principalmente na nossa realidade em que, lamentavelmente, conhecemos muitos casos de fuga à paternidade, de pais que desapareceram, que são desconhecidos, que têm várias famílias e aparecem menos. Então nós ligamos-nos muito mais à nossa mãe. Ok. Só que, em relação à mãe, e o nosso tema é cortar o cordão umbilical com a mãe, não é? A nossa mãe, muitas vezes, não corta o cordão umbilical connosco. Há mães que o fazem, claro que sim, há mães maravilhosas que conseguem, que lutam para que os filhos tenham uma excelente autoestima, que conseguem empoderar os filhos, digamos, dar-lhes confiança
e conseguem criá-los para a autonomia e a independência. E quando tu crias um filho para a autonomia, tu estás a cortar o cordão umbilical, tu estás a permitir que o teu filho ou a tua filha sejam uma pessoa distinta de ti. Portanto, isso nem sempre acontece. Muitas vezes as mães recusam-se a cortar esse cordão umbilical. E aqui eu queria dizer, explicar brevemente a minha abordagem, porque, por exemplo, quando falamos, porque eu trabalho também com muitas pessoas que sobreviveram a abuso sexual quando menores, não é? E quando falamos de abuso sexual de menores, por exemplo, nós falamos dos pedófilos, mas essa não é uma abordagem para mim correta, porque nós, sociedade, todos nós aqui também neste fórum, nós participamos de uma cultura que normaliza a pedofilia, que normaliza o abuso das crianças. Quando cantamos determinadas músicas que dizem que é melhor aceitar, não é? Senão é pior. Quando dizemos manga de 10 e rimos, quando ensinamos e permitimos que as nossas crianças dancem de determinadas maneiras, acaba por ser uma questão social. A mesma coisa com as mães tóxicas ou abusivas. Não são apenas as mães narcisistas, porque a tendência é pensar já, ok, vamos cortar o cordão umbilical com as mães narcisistas. Mas, na verdade, muitas mães que não são narcisistas têm também comportamentos tóxicos, comportamentos abusivos, onde realmente amarram esse cordão umbilical em torno dos filhos e não querem que eles vivam sozinhos, tenham a sua vida ou consigam até escolher a sua roupa, não é? Gostamos de os prender. Ok. Por isso, quando a nossa mãe, que é uma representação também, uma metáfora, não é? Mas quando a nossa mãe não corta o cordão umbilical connosco, nós, filhos, adultos, vamos ter de cortar o cordão umbilical com a mãe. Isso é fácil de fazer? Não, é se calhar a coisa mais difícil de fazer no mundo, não é? Na vida. Porquê? Primeiro porque nós somos criados por essa mãe. Ela já nos prepara para não querer cortar nenhum cordão umbilical, não é? Ela prepara-nos para a dependência emocional. Ou até para a insegurança, para a baixa autoestima, para a falta de autonomia. É ela que nos formata, digamos, é ela que nos educa, ela faz-nos já preparadinhos para querermos passar a vida toda a fazer o que ela precisa. Acontece. Por outro lado, a igreja diz-nos, a voz da mãe é a voz de Deus, não é? Ou seja, nós temos medo de nos opormos à mãe, temos medo da ira da mãe, medo que a mãe se zangue connosco, medo dos nossos pensamentos quando ficamos chateados com a mãe. Isto é mesmo real, não é? E depois, finalmente, temos a própria sociedade. O que é que nós dizemos? Mãe é mãe. Não, mas a minha mãe fez isto, aquilo. Não, mas pá, espera lá. Mãe é mãe. Se queres falar assim do teu pai, ainda vá lá, mas da tua mãe não fales assim. Ao pé de mim, não fales assim. Nós não permitimos, não é? Não permitimos que as pessoas se queixem das mães. E quando são crianças ainda menos. E o que é que acontece a uma criança que vê invalidados os seus sentimentos, não é? Ou que, por exemplo, sofre abusos da mãe, não é? O que é que acontece com a criança? A criança, infelizmente, assume-se como culpada. Ela é que é a culpada, a igreja não está errada, a sociedade não está errada, a mãe não está errada. Então eu estou errado. Eu sou uma pessoa que é falhado, que é fraco, que é mau, não é? E isso traz problemas muito graves e um dos grandes problemas que aqui se desenvolve, por exemplo, é a síndrome de Estocolmo, não é? Amar para sobreviver. Nós amamos muitas vezes uma mãe abusiva porque precisamos dela para sobreviver. E isso causa sequelas terríveis e determina a forma como nós nos relacionamos connosco e com os outros durante o resto da nossa vida, não é? Pronto. Então, de que forma é que as mães podem ser tóxicas? Então, como eu disse, nós temos, de facto, mães narcisistas, e vamos falar sobre elas, mas temos também mães normais, com comportamentos
abusivos. E o que é que são os comportamentos abusivos e que males é que estes comportamentos nos podem fazer? Pronto, quando nós sofremos abusos, vamos lá ver, nós temos, deturpa-se os conceitos de relação, não é? Quando nós amamos para sobreviver, nós aprendemos a aceitar o inaceitável. Nós temos uma tolerância aos abusos que se calhar outras pessoas não têm. Nós aguentamos muito mais do que pessoas que, por exemplo, tenham tido uma mãe que tenha criado para a autonomia, para o amor, para o acolhimento, para o amor próprio, para a autoestima, para uma boa autoimagem, etc. Não é? Então, comportamentos abusivos que provavelmente quase todos nós passamos. Então, algumas pessoas vão dizer, eu passei isso e sobrevivi. Pois, mas nós sobrevivemos todos, mas a que custo, não é? E quais são as consequências? E quem não sofreu nada está tudo bem. E quem acha que isso não faz mal nenhum também está tudo bem. Se a pessoa está feliz da vida, top. Só se a pessoa estiver infeliz é que isto lhe pode fazer algum sentido, não é? Então, alguns comportamentos abusivos e muitos deles entranhados na cultura, não é? Porque acabam por ser comportamentos coletivos que nós aprendemos que são certos, apesar de não serem. E não são por causa destas consequências que eu disse que têm sobre as crianças, que depois se tornam adultos, não é? Então, por exemplo, temos mães que insultam muito, ofendem muito. Quando uma mãe diz a um filho que ele é feio, que ele é burro, isto é destrutivo. São palavras, todos nós aqui se calhar somos pais ou mães ou vamos ser, por favor, não vamos usar estas palavras, são os maiores insultos que eu conheço, não vamos dizer às crianças que elas são feias ou são burras. E quantos de nós o fazem e provavelmente nem temos noção do mal que estamos a fazer, mas estamos. Portanto, se estamos aqui, temos que começar a ter noção. Então, comportamentos abusivos, insultar os filhos. Bater. Bater é terrível, é uma falta de respeito para com a integridade física da outra pessoa, é uma cobardia, as crianças não se conseguem defender. Nós temos muito uma cultura humana, não é? Do ataque aos vulneráveis. Quando as minhas colegas falaram, por exemplo, as pessoas com deficiência são vulneráveis, são mais vulneráveis que as outras. As mulheres são mais vulneráveis que os homens. No local de trabalho, como disse a minha colega, mas em muitos outros locais também, não é? As mulheres são mortas por serem mulheres, quando falou do feminicídio. Os homens não são mortos por serem homens. Então nós sempre atacamos os vulneráveis e se as mulheres são vulneráveis, as crianças então, muito mais. Né? E são vulneráveis às mãos de pais abusivos e mães abusivas, porque as mães também podem ser abusivas e isto importa, não é? Importa que nós sejamos honestos também, e isto acontece. A mãe que compara, que está sempre a dizer a tua prima é mais bonita, o teu primo é melhor, a tua irmã é melhor, a tua irmã é que sabe fazer as coisas, etc. Astiga, isto de fazermos bullying familiar, estar a gozar com o nosso filho ou com a nossa filha, a rir da orelha, a rir do nariz, seja o que for, que ameaçamos de que nunca mais vou falar contigo, ou então há mães que ameaçam de quando eu morrer, se eu morrer, eu posso sair hoje e nunca mais voltar por causa do que tu estás a fazer, é terrível. Quando nós mães dizemos que perdemos a nossa juventude, perdemos a nossa vida, sacrificámo-nos por causa dos nossos filhos. E depois vem aquilo que eu descrevo na síndrome do pai grande, não é? Que é impomos às crianças, a um filho em particular, escolhido já, selecionado, a ideia de que ele vai ter de pagar por todo este sacrifício que eu fiz, descurando a minha responsabilidade e a escolha que eu fiz de ter filhos, não é? Eu deixo de me responsabilizar pelo que eu faço e passo tudo o que eu possa ter sofrido, etc., como se fosse culpa do meu filho ou da minha filha, não é? Eu sacrifiquei-me, vocês vão ter de pagar por isso. Altamente tóxico, diga-se de passagem. E essa é uma questão cultural também, não é? O ensinarmos aos filhos que eles têm de nos compensar. Culturalmente também, sim, essa parte. Outras partes muito tóxicas de que se fala muito pouco, mas que são muito reais. O ciúme que a mãe tem da filha. Isto é o mito de Afrodite e Psique. Afrodite era a mãe de Eros
Psique era a mulher de Eros. Tenho 10 minutos? Ok, vou já terminar. Então, Afrodite era a mãe de Eros e Psique é a noiva de Eros. E Afrodite tem ciúmes de Psique. Portanto, e por isso também todos estes memes sobre as sogras, não é? A história da sogra. A sogra tem ciúmes da nora, mas a mãe também tem ciúmes da filha. E essa é, como muitas das coisas que nós vemos relacionadas com a mãe, que também é tabu. Ninguém fala sobre isso. Mas muitas mulheres e muitas meninas ao crescer o sentiram. Há ciúmes da mulher jovem que vem, os elogios já não são para mim, já são para a minha filha. É um problema. E depois as mães que decidem, não é? O meu filho vai ser médico, a minha filha vai ser advogada, etc. E não deixamos que escolham nada. Apertamos o cordão umbilical. A mãe narcisista é também uma mãe, obviamente, que não vai largar cordão umbilical nenhum e que é muito mais perigosa, porque a primeira mãe de que eu falei muitas vezes não sabe que está a fazer mal. Por vezes basta uma conversa e ela arrepende-se e é capaz de pedir desculpas. A mãe narcisista nunca pede desculpas porque não tem culpa de nada, não é? Tem um sentimento grandioso de ser super importante, acredita que é especial, que é única, que deve ser servida, deve ser elogiada. O filho ou os filhos só servem para a servir, passando a redundância, não é? Explora os filhos, manipula os filhos, prepara os filhos para fazerem tudo o que ela quer, tudo o que ela precisa, e a exploração chega, há casos até, não é? Infelizmente demasiados, de prostituir a própria filha para servir as suas necessidades financeiras, por exemplo. Não se preocupando minimamente com o bem-estar dos filhos, não tem qualquer tipo de empatia, vai ter inveja, não aceita críticas, como eu disse, etc. Ok, soluções para terminar. E agora? E nós agora? Então, a nossa mãe não cortou o cordão umbilical. Como é que nós o podemos fazer? É difícil, mas temos de aprender a dizer não, temos de aprender a estabelecer limites. Quando se trata da mãe narcisista é muito mais complicado, muito mais complexo. Por vezes nós temos de fazer o luto desta mãe e processar mesmo um afastamento completo, se isso for necessário para a nossa sobrevivência, né? Temos de nos permitir sentir raiva, sentir tristeza por causa do que nos aconteceu e depois conseguir superar. Com a ajuda de terapia, já agora, fazer terapia é fundamental. Se acharem que estão numa relação com uma mãe narcisista, procurar terapia. Temos de rever as crenças absolutas que nos foram impostas, de que a mãe tem sempre razão, a mãe é sempre boa. Isso não é verdade, de maneira nenhuma. Somos seres humanos, homens erram, mulheres erram, há psicopatas que são mulheres e que têm filhos também, acontece. É melhor encarar, não é? E sermos justos connosco. Vamos valorizar também relacionamentos saudáveis fora do seio familiar, também importa, não anula, complementa, é muito, muito importante. E depois, se tivesse que resumir em 2 conselhos, seria a terapia que eu disse e educar os filhos para dizer não, educar os filhos para estabelecer limites, educar os filhos no respeito pela também autonomia crescente, não é? O filho vai ganhando autonomia conforme cresce, mas vai aprendendo a dizer não desde pequeno. Não quer dar beijinho? Não dá. Não quer dar um abraço? Não dá. Quer emprestar? Empresta. Não quer emprestar? Não empresta. Só que depois também corre o risco de que não lhe emprestem. Ok. Acho que cheguei ao meu tempo, não é? E agora podem fazer perguntas. Olha, você ainda pode falar mais alguma coisinha, mas como a gente já tem pergunta, vamos fazer as perguntas. Já vi perguntas com a Bíblia e coisas assim, Isso. então eu vi que havia várias perguntas. Vamos responder. Lá. Vamos responder. Bom, tem uma pergunta aqui que fala que, Deus. As perguntas que fala sobre a Bíblia. Vamos falar agora sobre a Bíblia. E tem aí uma, se a culpa não é das crianças, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Está bem, vamos. Lá. Primeiro, vamos lá. Mas a Bíblia diz que a mãe é a voz de Deus. O que você acha disso? É uma daquelas crenças absolutas que têm de ser absolutamente desconstruídas. E eu falo aqui como psicóloga, e a psicologia é uma ciência
E a ciência é um tipo de conhecimento distinto do conhecimento religioso. No conhecimento religioso tudo é absoluto, nada é questionável. Na ciência tudo é questionável, tudo é relativo, tudo é questionamento, tudo é crescimento, e eu estou a falar numa perspectiva da ciência e não da religião. Portanto, eu acho que essa é uma das crenças erradas que têm que ser desconstruídas, porque fazem mal. Há pessoas que sofrem, não é? Há pessoas que sofrem nas mãos de uma mãe narcisista ou uma mãe psicopata, e ela vai dizer, então essa mãe é a voz de Deus? É. Essa mãe não é a voz de Deus. A crença não está levando em consideração que a mãe pode estar sendo, pode estar causando mal para essa criança. A Bíblia não está levando esse ponto em consideração. Então, muito, muito boa a sua resposta, Fátima. Mais uma. Existem mecanismos para evitar repetir essa dinâmica dependente em outros relacionamentos, ou seja, eu acho que ela quer dizer aqui o seguinte: se essa dinâmica com a mãe também existe em outro tipo de relacionamento. É isso mesmo, Amanda? Existe, sim, é uma excelente pergunta. É que isso existe mesmo, quando a mãe não nos amou incondicionalmente, como temos de ser amados quando somos pequenos. A mãe não queria saber de nós, ou só nos dava atenção quando nós fazíamos alguma coisa que era do seu agrado, não é? E depois há uma coisa terrível que faz, por exemplo, a mãe narcisista, que é, tu és obrigado a elogiar quando queres alguma coisa, tu estás sempre num lugar de bajulação eterna, indo contra tudo o que tu acreditas e o que tu pensas e o que tu sabes que está certo, não é? E depois tu repetes isso, sim, tu vais também para relacionamentos, por exemplo, com pessoas frias, com pessoas também narcisistas, muitas vezes, a quem tu lutas para conquistar aquele amor, que na verdade não estás a tentar conquistar o amor daquele homem, estás a tentar conquistar o amor da mãe, que tu não recebeste. E enquanto não perceberes isso, e não fizermos psicanálise e voltar lá atrás para analisar isso, nós vamos repetir isso para sempre, em busca desse amor que não virá, não veio e não virá mais. Mas procuramos-lo num homem também incapaz de o dar, porque é a única forma de nós repetirmos o modelo. E se ele se apaixonar por nós e de repente se torna uma pessoa dócil, doce, maravilhosa, já está a fugir do modelo. E nós deixámo-lo e procuramos outro, onde vamos repetir o mesmo modelo. Então, sim, Amanda, é verdade. Enquanto não percebermos o que estamos a fazer e porquê, estamos condenados à repetição. É o que diz a psicanálise, né? Muito, muito bom, muito bom. Vamos continuar nas perguntas. Não é possível que os culpados das mães serem más sejam das próprias crianças? Não, 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 não é possível. Ninguém. Isso é como dizer que eu bati-lhe porque ela me traiu. Eu dei-lhe uma catanada, dei-lhe um tiro porque ela me traiu. Não. Eu bati porque eu sou um agressor. Mais nada. Eu bati porque eu sou um agressor. Eu violei aquela menina não é porque ela estava de leggings. Eu violei porque eu sou um violador. Ok? Eu sou um estuprador. Ok? Então, se eu sou má com os meus filhos, não é por causa do comportamento deles, é por causa de mim, que também posso estar a repetir o que me fizeram na infância. Mais uma vez, não é? Eu tenho que ter noção do que fizeram para quebrar ciclos de violência, mas a responsabilidade do que eu faço, eu, adulta, é sempre minha e nunca da criança. Nunca, nunca. E isso serve para todos os contextos. Serve para os contextos de abuso em que os homens batem e matam as mulheres dizendo que a culpa foi delas. Serve para os conceitos, para os contextos de abuso sexual de menores em que nós dizemos, não, mas ela é que veio, queria um telemóvel, estava a vir de saia curta, ela tinha 12 anos, quem tem que estabelecer o relacionamento e os limites do relacionamento é o adulto. A mesma coisa com as crianças, a mãe é responsável pelo que faz e não pode maltratar, não pode ser violenta com a criança e depois dizer que, não, mas ela cometeu, a culpa é dela. Não, não é. Não. A resposta é não, não, não. Não, não, não. Claríssimo. Muito bem.
Vamos ter tempo? Tem, mas para uma pergunta tem mais tempinho. Vamos escolher mais uma aqui. Fátima, o que fazer quando a mãe reclama demais da vida, dando indiretas que deves dar alguma coisa ou solucionar a coisa na qual ela está a reclamar? Aquela coisa de indireta, né, que a mãe faz, só que ela não fala o que ela quer. É isso, né, Certo. Anitta? Acho que essa pergunta é por aí, né? É muito comum. Eu tive pacientes, por exemplo, quando fazia apoio aos alunos de uma universidade, os miúdos estavam no primeiro ano, com 18 anos, no primeiro ano, com bolsa de estudo, sem dormir já, completamente ansiosos, com medo de perder a bolsa, porque é preciso acabar o curso, é preciso trabalhar e comprar uma casa e um carro aos pais, ou à mãe, por acaso até era mesmo à mãe. Então, nós precisamos de aprender a dizer não e estabelecer limites saudáveis. No que for possível. No que não for possível, estabelecemos os limites possíveis. Então, os nossos pais podem pedir tudo o que quiserem, não é? E se nós tivermos a mais, se nós quisermos, podemos dar, mas não em detrimento de nós próprios. Eles fizeram a vida deles e vocês têm o direito de fazer a vossa. Não há nada de errado nisso. Não é ser mau, é ser justo. E já agora, se formos pôr a Bíblia, né? Amar o outro como a ti próprio. Tu também estás na equação. Não é só o outro, ainda que o outro seja. Então vamos ajudar a nossa mãe, sim, depois de eu estar estável, depois de eu ter emprego, de eu ter a minha casa, eu vou constituir a minha família, ok? Vamos ser justos. Isso não é ser mau. Vamos ser compassivas também, né, com as nossas mães, que aí a gente pode também querer pedir essa compaixão de volta. E há mães maravilhosas que nos tratam bem e nós queremos dar tudo também. Não é preciso que elas peçam. Mas se elas estão a pedir, se estão a insinuar, se estão a exigir, às vezes a ameaçar, a manipular, então é complicado. Então, Conversa, né? Conversa com ela, né? Mãe, o que você quer, mãe? Fala o que você quer, mãe, né? Conversa. Uma boa dica. Deixa eu ver. Mais uma perguntinha, dá tempo ainda. É possível manter uma relação com um filho criado por uma mãe narcisista? É possível? sim, é possível. Claro que sim. Desde que ele também não seja narcisista, não é? Mas se ele for uma regra geral, os filhos de mães narcisistas são muitas vezes dependentes, não é? Muito dependentes emocionais. Mas às vezes são codependentes, são pessoas que querem a todo custo agradar, mas também controlar alguém. É preciso fazer terapia. As consequências de uma mãe narcisista são muito profundas, muito complexas, muito difíceis. Então, é possível o relacionamento, sim. É possível nós sermos muito melhores do que aquilo que nos fizeram, sim. Mas é difícil. É. Bom, infelizmente nosso tempo acabou com a doutora Fátima, mas as perguntas que a gente não conseguiu passar agora vai voltar depois para a mesa redonda. Então, fiquem aí esperando a resposta. Deixa-me só dizer uma coisa, Bárbara. Há Pode mães falar. maravilhosas, há mães maravilhosas. Não estamos a falar dessas. Estamos a falar daquelas que não cortaram o cordão umbilical connosco, que não permitiram o crescimento dos filhos. Ok? Claro. A gente entende. É importante falar também dessas mães, porque a gente vai discutir as coisas que dão errado. A gente está discutindo qual é o efeito que uma mãe pode, como a mãe pode prejudicar uma criança, né? Agora, é claro que as mães que fazem as coisas da forma boa e tem essa relação saudável com os filhos, a gente, né, não é tóxico, né? Não chega a ser tóxico, né? É isso. Claro Bom, que não. então, Claro que não. Fátima, fala para gente como é que a gente pode entrar em contato com você. Ok, então Instagram, Fátima Sampaio Fernandes ou Consultório Psicologia Luanda. É isso. Muito obrigada. Gente, Obrigada. obrigada muito pela sua participação, Fátima. Foi fantástico mesmo. Vamos soltar mais uma musiquinha? Vamos! A minha. E antes de passar a voz para a nossa coordenadora geral, eu vou pedir para que vocês
depois do encerramento, preencha um inquérito. Tem um inquérito que vocês vão poder preencher, tá no nosso chat, é muito importante para a gente saber, ter um feedback de vocês, de todos vocês, sobre o nosso encontro. E agora, finalizando, a voz da Estela Vaz. Olá, olá. Primeiramente, quero agradecer a todos pela vossa presença, pela vossa paciência. Nos atrasamos um pouco, porque é um tema tão pertinente que não tem fim, né? Quero agradecer às nossas palestrantes, Fátima, Gracinda, Marina, Cíntia, Fernandes, até tu entraste, Fernandes, última da hora. Obrigada pela sua disponibilidade.